Quando você rompe com um narcisista, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista e acredita que chegou ao fim os abusos emocionais, olha, infelizmente nem sempre isso é uma verdade, principalmente tratando-se de uma relação, de um casamento mais sólido. Porque tem um tipo de golpe que é muito mais silencioso e devastador, que acontece muitas vezes depois do fim dessa relação, que é a violação patrimonial. Você já ouviu falar? Me coloca aqui se você já sofreu, já ouviu falar. Que é também roubo de bens, roubo de nome, de crédito. E isso acontece com homens e mulheres, mas hoje eu vou te mostrar como um narcisista oculto ou maligno planeja essa maldade e, obviamente, como você se proteger disso. O que é a violação patrimonial? É quando alguém se aproveita emocionalmente da relação que vocês têm para lesar financeiramente o outro. Isso pode acontecer durante ou depois do relacionamento. E tanto homens quanto mulheres sofrem, mas obviamente por existirem mais homens narcisistas, mulheres são mais vítimas. O diferencial é a mulher narcisista, ela age mais pelo vitimismo, pela sedução, escravizando o homem emocionalmente e financeiramente também. Aliás, eu tenho um vídeo que eu falo sobre essa diferença, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu recomendo que você assista, que fala que no final de uma relação, o narcisista homem, ele tende a deixar a mulher na pior financeiramente. E a mulher narcisista, ela tende a escravizar esse homem. Então vamos lá, vou falar primeiramente do narcisista oculto ou vulnerável, que ele é o planejador silencioso. Ele tem mais buracos internos, muito mais buracos internos que o maligno. Por isso, ele se antecipa ao abandono. De uma certa forma, ele tem, vamos colocar aqui, vozes internas dizendo a todo momento que essa relação ele não é merecedor, que essa mulher, na verdade, ele justifica de uma maneira diferente, né? Essa mulher não te merece, essa pessoa não te merece. Daí ele fala, então eu vou me antecipar a esse término. E claro que o término pode ser tanto da parte dele quanto dela, ou ele muitas vezes cavando aí, fazendo com que essa pessoa rompa com a relação. Existe isso também. Então, o que ele faz? Ele faz movimentação frias e ocultas. Ele coloca bens no nome dele. Muitas vezes vende imóveis escondido. Justifica dizendo que o nome dela estava sujo, ou que é provisório, só para pegar esse dinheiro e fazer movimento. Então, tudo dele é assim, né? Sempre justificando alguns atos quando essa pessoa passa a saber. Então, ele planeja o seu desaparecimento com base no medo dele ser descartado. Ele já prepara a fuga, o golpe, a máscara ao mesmo tempo. É muito frio esse perfil oculto. Eu vou dar uma história real de uma paciente minha que relatou. Obviamente eu não vou falar, ela permitiu, mas eu não vou falar o nome dela, vou dar o nome fictício de Ana. Depois de 20 anos de casada, ela descobriu que uma casa que eles compraram juntos só estava no nome dele. E na época ele disse que eu vou fazer no meu nome, pois o seu nome não dá crédito, como eu acabei de falar. E como ela já tinha o vício de assinar tudo por ele, ela deixava absolutamente tudo nas mãos deste homem, confiando assim. Isso chama, se não me engano, tem um termo, se não me engano, é vício consensual. Tá? Então, ela já tinha esse vício de fazer tudo o que ele pedia. Ela me disse que eles estavam bem nessa época. Não havia briga, não imaginava que poderia haver uma separação depois aí de uns 7 anos desse fato aí da casa. Mas o curioso é que ele já estava precavendo lá atrás. A casa foi usada depois, no divórcio, como argumento. Essa casa é minha.
E ela ficou perplexa, porque jamais ela poderia imaginar isso, sendo que ele já tinha uma vida em comum. Tá? Obviamente com documentos falsos, o uso da boa fé dela. Claro que juridicamente, eu não vou entrar nessa esfera, juridicamente falando, existe outros tipos de prova, mas o que acontece depois em relação a tudo isso? É atrasar a vida. Narcisista adora atrasar a sua vida, mesmo que a dele também seja atrasada. Que você fique num momento tão delicado, tão difícil, que venha ceder algumas coisas a ele. Então, ele não tem problema nenhum em atrasar a vida dele também, porque obviamente também vai atrasar, principalmente falando juridicamente, quando vai às vias de fato jurídica, obviamente que a vida da pessoa também atrasa, mas narcisista não tem problema, fala assim, não, a minha pode atrasar, desde que a dela atrase, porque esse é o grande objetivo, é de te ver mal, de fazer o mal para quem seja 10 anos, 5 anos, 20 anos que essa pessoa esteja, isso não vai ter importância alguma. Então, vamos falar agora já se viu? Já coloca aqui para não esquecer se isso já fez parte da sua vida. Eu vou falar agora sobre o narcisista maligno, que é o barulhento e o ameaçador, diferentemente do oculto, que ele é o silencioso. O narcisista maligno, ele age com mais força, com mais grito e com mais ameaça. Ele usa frases como: se você não fizer isso, eu acabo com você. Ou: quer sair dessa casa? Então saia, mas sem nada. Então ele gera medo, e por medo a pessoa às vezes assina, aceita, cede. Ele também age por trás, mas de forma mais escancarada e impositiva. Então a diferença dele é essa. Por isso que eu digo assim, que um é silencioso e outro é barulhento. Obviamente que com barulhento ele coloca mais medo, mas dá para você se precaver, né, mais facilmente, porque a gente sabe que esse é o perfil dele. Também não é fácil se precaver antes. O oculto, muitas vezes, você só vai saber de coisas pós rompimento total com essa pessoa. Teve um caso também de uma pessoa que me disse que ele falava para ela: vai embora então, porque ela não aguentava mais a relação, queria o término, né? E ele dizia: você vai embora mesmo, mas sem filhos, sem carro, sem nada. E no fim ele dizia ainda: você que escolheu isso. Como se fosse uma escolha. Agora eu vou escolher não estar mais com você. Não é uma escolha. Certamente essa relação já passou mais do que no tempo, porque é muito difícil romper com o narcisista, seja homem, mulher, o maligno, o oculto. Então, quando a pessoa cai em si para pedir um divórcio, no caso de casado, ou terminar, no caso de uma relação aí de namoro, é porque essa pessoa, ela já está sem vida, sem brilho, sem identidade, ela está completamente destruída. Então, não é assim você que quer, né? E se você já tá chocado, né, com esses exemplos aqui, imagine o que vem. Então já aproveita, a gente dá um tempinho, dá um like, não esquece de deixar um like, compartilhar esse vídeo com quem você percebe que possa estar passando com isso, e se inscreve no canal, porque é muito importante quando você se inscreve. E a mulher narcisista? Nada é regra, mas é muito do que acontece. Então a mulher normalmente ela atua pela sedução, pela lábia e pelo vitimismo. Então, ela usa filhos. Então, por exemplo, você só vai ver seus filhos se você me der um carro, eu preciso do carro para fazer isso, aquilo. Você que quis sair, então me dá uma pensão, deixa que eu fico estável. Ela finge fragilidade para manter controle. Sabe aquela pessoa que agora eu tô sozinha, como que eu faço? Então toda essa fragilidade tem o fundamento do controle aí. Muitas vezes ela entra como sócia em algum negócio que não era dela especificamente, até antes da relação, e ela exige essa porcentagem. Então ela usa o emocional para arrancar recursos.
Obviamente, gente, eu não vou me estender, que existe sim mulheres que ajudam seus parceiros, em muitos casos. Então, existem casos e casos e vale avaliar, mas quando se trata de uma narcisista, ela vai com isso com muita força e ela faz de tudo para que esse homem saia mal na relação, mesmo que de alguma forma ela também venha atrasar a vida dela. Por que narcisista faz isso, afinal? Porque ele enxerga pessoas como objetos. Entenda isso, ele não te enxerga. Você pode ter feito uma vida incrível ao lado dessa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, mas ele te enxerga como um objeto. Se ele ou ela usou, eles vão descartar. É como um copo de plástico, né? Sabe, vai perdendo lá, vai ficando mole, vai perdendo, desgastando. Ó, faz isso aqui e joga no lixo. É mais ou menos isso. Ele não quer que você saia bem dessa história. Não quer. O objetivo, mesmo que você tenha filhos, mesmo que também venha prejudicar os filhos, ele não quer que você saia bem. Ele quer que você sofra a consequência de ter deixado essa pessoa para trás. É punição? Então, quando a gente fala de punição, para o oculto é uma punição silenciosa. Para o maligno, a punição ela é mais declarada. Mas o objetivo de ambos é só manter o controle sobre você, mesmo quando você já foi embora. Então, mesmo assim, precisa buscar esse controle, muitas vezes, voltam para saber se ainda o controle está em suas mãos. Então, desconfie de pedidos temporários envolvendo bens, créditos ou documentos. Não assine nada por impulso, né? Mesmo que venha a perder, deixa perder, mas saiba que você tem que estar cercada de que não vai se prejudicar assinando algum documento. Documente tudo, o WhatsApp tá aí, tire prints, deixe tudo certo, principalmente quando você começa a desconfiar, porque nem sempre é fácil. Aliás, eu digo que grande parte das vezes não é fácil, principalmente quando você está com o oculto. Então já faça previamente algumas coisas. Quando começa a ligar, sabe, o sinalzinho aqui, já começa a fazer coisas aí. Procure sempre um advogado de confiança, mesmo que ainda esteja dentro da relação. Muitas vezes a pessoa ainda está casada no mesmo lar, e esse período, somente a mulher, ela busca fazer com que esse homem fique bem, sempre vai deixando, e no final, quando realmente toma uma decisão, é muito difícil que ela saia com alguma tranquilidade dessa relação. Você nunca sabe o que a pessoa adiantou para te lesar, nunca sabe. O narcisista oculto, então, ele pode fazer coisas, às vezes, coisas infantis, inclusive. Por exemplo, eu tive um caso assim, colocar pregos próximo à saída da casa da mulher para furar o pneu da mulher. É meio estranho, mas acontece. Por violação, você não só perdeu o dinheiro. Às vezes o dinheiro, por mais difícil, a gente pode recuperar de alguma forma. Você perdeu a paz, a clareza, anos de vida. Mas isso pode mudar. Existe sim vida pós-narcisista, e ela é muito mais segura quando você sabe exatamente onde pisar. Se você quer reconstruir a sua vida emocional e blindar sua energia, eu tenho um processo de desvinculação. É um começo de caminho onde você desprograma tudo que você foi programada, né? As suas crenças, e faz depois de desprogramar, faz uma reprogramação para seguir um novo caminho na sua vida. Com suporte, reprogramação e ferramentas reais, você pode sair e nunca mais deixar ser manipulada ou manipulado. Eu fico por aqui, não esqueça mais uma vez de deixar o like nesse vídeo se fez sentido para você, e se cuide.